Senador, o senhor falou algo muito interessante que eu ainda não tinha ouvido, sobre a CPMI buscar uma interlocução com o Supremo para tentar delações premiadas, né, em relação às fraudes do INSS. De que maneira isso vai ser feito? O senhor podia detalhar um pouquinho mais de que maneira essa articulação vai ser feita? Se a CPMI vai pedir ao STF para propor para o Ministério Público ou a PF oferecerem acordos de delação? Enfim, detalhe um pouquinho mais para a gente como que isso vai se dar. Bem, essa é uma proposta que eu tenho e conversei já rapidamente com o relator. Amanhã quero conversar com ele mais em profundidade, que é nós, juntamente com todos aqueles que forem depor na CPI, nos comprometemos a buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, a abertura, o início das delações premiadas. Isso pode ser feito a qualquer tempo, hoje é feito apenas quando o Ministério Público entende e o próprio Supremo vai aceitar quando o processo está pronto. Como agora todos os inquéritos, e me parece que 14, estão com o Supremo Tribunal Federal, a nossa ideia é, além de compartilharmos informações, de recebermos do Supremo os inquéritos que já forem divulgados, que puderem ser divulgados, nós também conseguimos a colaboração das testemunhas e levarmos ao Supremo a proposta de uma delação premiada conjunta, em que ele possa fazer as mesmas declarações da Polícia Federal, fazer essas declarações chegarem ao Supremo e também durante a CPMI e, naturalmente, conseguimos arrancar dessas pessoas as informações que o Brasil espera, porque é impressionante como até o momento a gente só tem pessoas que nunca viram ninguém, não sabiam do roubo, nomearam as pessoas, como o ex-ministro Lupe nomeou, por exemplo, nomeou todos os investigados na fase do INSS, do governo dele, e não sabia de nada, ficou sabendo pela Polícia Federal. A mesma coisa, o ex-ministro Oliveira também tinha conhecimento. Um deles, por coincidência, chegou no escritório dele lá em São Paulo e comprou um álbum de figurinhas. Isso tudo gera na gente uma indignação muito grande, porque essas pessoas sabem, elas têm mais a informar, mas para a gente conseguir trazer isso de uma forma até espontânea, uma delação premiada para os principais envolvidos pode ser muito bem vista em conjunto conosco da CPMI e a própria Polícia Federal com a aprovação do Supremo. Agora, senador, rapidamente, o senhor citou agora há pouco que das 40 associações, 36 receberam repasses. Esses repasses foram enviados mesmo depois do escândalo? Agora, já de uns meses para cá, depois da operação da Polícia Federal, houve uma suspensão. Mas antes, a CGU fez uma notificação ao INSS, os repasses foram suspensos por um período, depois retomados. As recomendações da CGU foram completamente ignoradas por aqueles que participavam e tinham a responsabilidade de cobrir. Uma dessas decisões, por exemplo, partiu do ex-procurador do INSS, que, segundo a Polícia Federal, está no inquérito que nós tivemos acesso, teria recebido 17 milhões de reais. Ele, a esposa, que também estaria nesse esquema, seria a pessoa que deveria impedir, deveria, inclusive, ir à justiça para que fossem suspensas definitivamente todos os repasses, mas não, acabou aprovando, juntamente com os diretores do INSS de benefícios, o presidente do INSS que foi afastado e possivelmente até com o ministro da Previdência, que nós ainda não temos confirmação, mas não é possível que um ministro da Previdência, que chamou para si todas as nomeações dos nomes do INSS, não soubesse do que estava acontecendo. A CGU também, a meu ver, falhou, porque deveria, quando do retorno dos repasses, deveria ter ingressado novamente na Justiça, ou na Justiça, exigindo a paralisação dos repasses. Isso não foi feito. A mesma forma, há 5 anos, 6 anos, quando as primeiras denúncias começaram em grande quantidade, também ninguém tomou providência nenhuma. É uma coisa impressionante, como todo mundo sabia, teve acesso, toda a estrutura estatal que nós temos de defesa do contribuinte não funcionou. Agora, não funcionou por quê? Porque não tinha gente para poder... Não acredito. Não funcionou porque teve favorecimento político? É uma resposta que nós temos que dar à população. Não funcionou porque a quadrilha de servidores que vendia dados de governo em governo também continuou agindo e essas associações conseguiram
né, corromper ainda mais pessoas novas que chegavam ao poder? Outra pergunta que tem que ser respondida. Porque uma coisa é certa, o aposentado roubado, esse não é culpado. E às vezes, ao que parece, a culpa é do aposentado, porque já que ninguém sabe de nada, mas essa estrutura ela está hoje muito bem definida nos inquéritos. O que nós precisamos apenas é que os principais cérebros, aqueles que distribuíram nas empresas fantasmas dos supostos acordos de funerárias, tratamento dentário, atendimento médico, isso tudo foi espalhado. A associação ficava com 40%, o resto ia para empresas satélites, vamos dizer assim. Essas duas pessoas, elas podem nos esclarecer com muita profundidade e nos dizer com clareza a responsabilidade de cada um, inclusive de servidores públicos.